E é com imenso prazer que a gente está aqui hoje para conversar com o Silvio Antônio, ele que é o líder da direita no Maranhão. Olha a responsabilidade, hein, Silvio Antônio? Conta pra gente como foi que começou essa liderança, vamos dizer assim, pode falar que é uma paixão pelo presidente Bolsonaro? Vamos falar isso? Bem, eu quero agradecer Beatriz Marques, Vinícius Prazeres, dois grandes jornalistas aqui para a gente bater esse bate-papo e contar essa história. Na verdade, em 2018, eu não tinha nenhuma afinidade com Bolsonaro. Eu nem conhecia Bolsonaro. Foi um momento do país, do que o país precisava daquela candidatura, onde o Brasil acordou para essa questão do conservadorismo. Ser um país cristão, de maioria cristã, de família, conservador, de direita. E o Bolsonaro, quando levanta essas bandeiras e sai candidato a presidente, a gente começa a se posicionar porque nós também somos. Eu sou cristão, conservador, defendo a família, combato as drogas, combato o aborto. Então todas essas bandeiras que o Bolsonaro começou a defender para construir uma sociedade, digamos assim, com padrões, com princípios, com valores, eu me identifiquei. Em 2018, o próprio Bolsonaro era uma incógnita, né? Ele surgia como alguém que quebrava todos esses padrões que a gente estava conhecendo, que estava sendo construído pela esquerda do país, né? Verdade, ninguém acreditava em Bolsonaro. Tanto que aí começa a minha história com ele. E quando ele se filia no PSL e é necessário formar grupo, nominata aqui no Maranhão, o partido começou então, pequeno, nanico, a procurar pessoas, pode até usar a expressão catar, porque isso era em fevereiro, março, todos os partidos já estavam montados, todos. E agora o PSL tem que montar um partido para disputar uma candidatura à presidência da República. Então, como montar essa anonimata no Maranhão? Então foram catando, alguns nomes. E aí encontraram o meu nome, o nome do Silvio Antônio. E quando o meu nome foi encontrado pelo presidente do partido, e a gente foi formar esse grupo, claro, um grupo improvisado, começando uma campanha improvisada, então eu aceitei o desafio de entrar nessa luta, nessa guerra, nesse grande desafio. Fui convidado para sair candidato a deputado federal e aceitei. A princípio, tanto como Bolsonaro como eu, era uma loucura. Apóstolo Silvio Antônio, em 2018 o senhor teve ali por volta de 23.884 votos ali no partido. O senhor se sentiu surpreendido com essa votação ou não? Surpreendido, sim. Agora, também não assim, eu poderia até ter mais, poderia. Porque a gente, apesar de estarmos novos ali naquele processo, a gente sabia que no Maranhão tinha os votos da família, do povo cristão, do conservador, o voto das pessoas de bem. Então a gente sabia que esse voto tinha. E é claro que a gente construiu uma liderança no meio eclesiástico. Eu sou pastor e também o bom nome ajudou. E foi um resultado positivo, apesar de não ter sido eleito, porque eu fui o candidato a deputado federal mais bem votado do PSL, fui eu, e não formamos o coeficiente para eleger mas eu saí vitorioso, foi uma surpresa agradável. Por que Bolsonaro, não Lula, não Ciro, não outro candidato? É justamente hoje o que o Brasil precisa. O Brasil hoje precisa do Bolsonaro. Ele de fato descobriu a mensagem, os projetos, a visão do que o Brasil precisa para crescer. Lula, Ciro, outros candidatos de esquerda
trouxe o Brasil a uma derrocada, né? A um desastre econômico. E a gente observa que mesmo com pandemia, com guerra na Ucrânia, o Brasil hoje é a 6ª economia do mundo. Então o Brasil está crescendo muito com o presidente Bolsonaro. O Brasil alimenta 10% da população mundial. O nosso agronegócio se fortaleceu nos últimos 4 anos, principalmente porque o presidente entendeu, né, que o agro é uma das colunas econômicas do país, não somente para o país, mas para outros países do mundo. Mas voltando aqui a 2018, né, foi uma boa surpresa a sua votação, uma expressividade, né, que até então, para início de campanha, de partido, vamos dizer assim, esse renascimento da direita, num reduto totalmente dominado pelo esquerdismo, o Partido Comunista. Houve resistência quando o seu nome foi levantado, assim como você falou, foi catando, né, outras pessoas, né, vão ter que catar a dedo. Resistência dentro do próprio partido? Do próprio partido ou no meio eclesiástico, que é um meio onde você está sempre ali. Como é que foi isso? Como é que foi esse renascimento, digamos assim? Não é fácil. Resistência em todos os aspectos. O PSL, porque não teve tempo para você montar um partido pró-Bolsonaro. 90% do PSL era esquerda. Então a gente não tinha apoio do partido. No meio eclesiástico nós temos resistência, barreiras, porque infelizmente muitos dos nossos no meio eclesiástico, de igreja, tanto católicas como protestantes, acabaram se rendendo ao governo comunista. Acabaram até mesmo se vendendo. Por que será, senhor? Bem, cargos de capelania, o STF já decidiu que está irregular, secretarias criadas para acomodar pastores, promessas de obras para igrejas, para centro de convenções, enfim. A gente precisa saber qual é o papel do Estado. O papel do Estado não é sustentar a igreja. O papel do Estado não é sustentar pastores. E é claro que isso causa um desconforto no meio eclesiástico que eu sou, porque esses pastores estão lá se beneficiando do Estado. Inclusive, a igreja deve chegar onde o Estado não chega. Ela deve ser parceira para chegar onde o Estado não chega. Desenvolver obras sociais com o Estado, parcerias, mas nunca depender do Estado. Então eu tive resistência, porque o PSL, a maioria era de esquerda, um Estado de esquerda, um Estado de governo comunista, uma igreja, parte dela comprometida. Então, levar uma mensagem, fazer com que o seu nome fosse credibilizado nesse processo político, não foi fácil, mas a gente conseguiu. Deus nos deu graça, força e tivemos êxito na caminhada. Silvio Antônio, hoje muitos candidatos se dizem bolsonaristas, né? E como é que o senhor vê essa nova geração de deputados, nova geração de políticos que se dizem bolsonaristas e o senhor já vem aí desde 2018? Vinícius, boa pergunta, porque em 2018 eu não vi nenhum desses deputados pedindo voto para Bolsonaro. Nenhum. Nós temos hoje candidatos, por exemplo, a deputado federal, a deputado estadual, que hoje está levantando a bandeira Bolsonaro. No entanto, passou o mandato todinho na base do governo comunista. Na base do governo. Defendendo o governo comunista, assinando projetos. Cargos, né? Se o Maranhão hoje vive nessa pobreza, se o Maranhão vive hoje nesse atraso, não é só culpa do governador comunista, é culpa também dos deputados que aprovavam as ações dele. Aí hoje, inclusive deputados cristãos, né? Aí hoje, no último ano de mandato, para sair candidato a deputado federal, deputado estadual,
Dizer que é bolsonarista, hoje é fácil. E aí o que o eleitor precisa estar de olho, saber a história dos seus candidatos. Que base eles estiveram em seus mandatos. O que eles defenderam, que bandeira eles defendiam. Porque hoje está aí muitos candidatos surfando na onda Bolsonaro, mas em 2018 pediram o voto para Bolsonaro não. Levaram o voto para Bolsonaro não. Não deram a cara a tapa para apanhar por causa de Bolsonaro não. Eu sei o que é viajar esse Maranhão e levar o nome do Bolsonaro e apanhar, ser criticado, ser rejeitado. Eu sei o que é isso. Essa turma agora está querendo levar o eleitor a abraçar essa onda Bolsonaro, mas eles não têm esse crédito não. E isso é uma coisa muito ruim, porque confunde a cabeça do eleitor, aquele que se identificou com o Bolsonaro, com o conservadorismo, se descobriu patriota, e aí vem um monte de surfista, né, na onda Bolsonaro, e aquele eleitor mais desatencioso acaba por dar voto para aquela pessoa que ele não conhece a história, mas só porque está com a camisa do Bolsonaro, ele vai lá e, não, esse aqui eu vou votar nele porque ele é Bolsonaro. Então isso é uma coisa muito ruim. É por isso que o eleitor precisa conhecer a história do candidato. E eu quero agradecer a sua oportunidade de contar a minha história dessa liderança de direita que nós construímos lutando. Nós construímos um nome de direita, conservador, cristão, família. Nós construímos fazendo um trabalho, defendendo uma bandeira. Então, se hoje eu sou novamente candidato a deputado federal e estou como presidente Bolsonaro, essa caminhada começou lá em 2018. E que a gente não pode esquecer da nossa experiência de 2020. A sua candidatura a prefeito de São Luís. Inclusive, em 2020, Gabi, eu acompanhei de perto essa história do Silvio Antônio, ele teve uma votação bem expressiva, acho que foi 4%, bem mais votado, até mais do que deputados com mandato, né? Eu acho que ele teve por volta de uns 16 a 17 mil votos. E eu queria saber também a sua opinião em relação à sua candidatura a prefeito e o que trouxe de benefício para a sua candidatura de hoje. O que aconteceu em 2020? Nós tínhamos 12 candidatos. Comigo, eu aceitei o desafio do PRTB de sair candidato representando a direita e defendendo o nome do Bolsonaro. Então nós tínhamos 12 candidatos. Um de centro, do Centrão, que é o atual prefeito. Tínhamos 10 candidatos do consórcio comunista, do governo do estado, que qualquer um deles que emplacasse, né, seria o candidato do governo, e apenas um candidato de direita, que era o senhor, o Silvio Antônio. E quem me acompanhou na minha campanha para prefeito, acompanhou os debates, acho que o Vinícius acompanhou alguns, e eram debates que calorosos, apanhava, né? Tinha candidato, me chamou de racista, me chamou de estrupador, me chamou de taxista, genocida, não sei o que, tanta coisa. E assim, surpreende, até é interessante, teve um episódio no debate, foi o último debate da Guará, TV Guará, aí o candidato de esquerda me chamou de racista. Vocês são racistas, eles começam a taxar nessas narrativas. Eu deixei de falar, ficou engraçado, porque eu olhei para ele e disse assim, candidato, eu sou racista? Você é racista. Como, candidato? A minha esposa é negra. Os meus filhos são negros. Como que eu sou racista? Explica, Vinícius. Beatriz, como não tem como. Não tem como. Na verdade, eles usam... eu sempre digo que eles se apropriaram da cor negra para fazerem os seus discursos ideológicos, que eles olham a pessoa branca, eles não querem saber a história daquela pessoa, eles taxam as pessoas do que eles querem taxar, né, sem se importar.
ficou nada. Agora, a candidatura de prefeito ajudou muito, porque não apenas pela votação, que foi o quinto mais bem votado, mas pela coragem. Sim. O eleitor viu em mim a coragem, a ousadia. Você fazer uma campanha, uma candidatura para prefeito de uma capital, levantando uma bandeira, sem recursos nenhum, defendendo uma bandeira, defendendo o presidente do que ele estava fazendo e está fazendo pelo Brasil, foi muita coragem. Então é com essa coragem que hoje a gente volta para ser candidato a deputado federal. De 2018 para cá foram muitas transformações no Brasil em relação à questão política. Hoje ficou polarizado mesmo, direita, esquerda. Tem aqueles de centro, mas o que impera mesmo são os dois lados. Ou você é direita ou você é esquerda. Aqui no Maranhão, um reduto totalmente esquerdista. Não pela população em si, mas pelos governantes. Como é que você vê hoje a cabeça do eleitor maranhense em relação ao posicionamento político? Olha, Beatriz, o cenário do Maranhão, já falei, por ser o estado mais pobre da federação, ter todos os índices, os piores índices de educação, IDH, econômicos, de tudo, é por causa dessa influência da esquerda. O partido de esquerda, o Partido Comunista, é um câncer para o Maranhão e para o Brasil. Apesar do Brasil ter crescido, o Maranhão foi o que menos cresceu. Agora observe os países vizinhos do Brasil que a esquerda ganhou. Venezuela, Maduro, apoiado pelo candidato da esquerda a presidente do Brasil. Uma miséria, pobreza, o povo fugindo da Venezuela. Argentina agora, inflação de 150% ao mês. Um país lindo, eu tive a oportunidade de conhecer a Argentina, Buenos Aires, com minha esposa. É de dar dó no coração, é uma tristeza ver aquele povo sofrendo. O Chile, o Peru, agora Colômbia. Na realidade, na América Latina, o Brasil está sendo considerado a última trincheira. A última trincheira. Porque todos os países vizinhos, né, todos os países aqui da América Latina, infelizmente, eles elegeram a esquerda. Se a gente olha os nossos vizinhos, Beatriz, Vinícius, descendo, né, caindo, fracassando, a gente precisa olhar para o todo. O problema é que o eleitor maranhense não consegue ver para fora do Maranhão. Deixa um recado para esses eleitores aí que essa opinião do senhor, até para melhorar o nosso chat. Nós precisamos de libertação da esquerda. Esse governo comunista não pode continuar no poder. Nós precisamos de mudança no Maranhão. O Maranhão tem tudo para crescer. Tem um povo bom, um povo trabalhador, tem uma terra boa, tem uma terra fértil, tudo que se planta produz, tudo que se cria multiplica. Eu sou maranhense e sei do potencial que o Maranhão tem. Mas o que empobrece o Maranhão, que deixa o Maranhão na miséria, é esse sistema de governo que governa com ideologia de esquerda. Porque manter o povo na pobreza é eles se manterem no poder. Então se torna uma indústria de fazer votos para que eles possam se manter no poder. Qual o plano da esquerda, o melhor projeto da esquerda? Manter o povo pobre, analfabeto, manter o povo miserável, para que o povo acredite que precisa do Estado. O Estado vai dar tudo para o povo. E aí isso é sistêmico. Mantém esse povo, esse Estado na miséria. E é por isso que eu sou candidato a deputado federal e apoio o presidente Jair Messias Bolsonaro, porque juntos nós precisamos mudar a história
do nosso Maranhão. O eleitor precisa conhecer mais de Silvio Antônio, dos meus projetos, das minhas bandeiras e lembrar do número 2228 na hora de votar, porque essa é a escolha certa. Silvio Antônio, o senhor já é declarado um eleitor e também um candidato bolsonarista. Hoje, quais são os seus projetos para o estado do Maranhão? O estado do Maranhão precisa desenvolver, apoiar o agronegócio, que hoje cresce muito no estado do Maranhão, mas precisa ser espalhado em todo o estado. Precisamos então apoiar a agricultura familiar junto com o agronegócio, mas nós precisamos também combater no Maranhão a pobreza, gerando emprego e renda. Porque o que dá dignidade ao cidadão, para ele crescer, para ele construir família, é ele ter um emprego. Precisamos atrair investimento de fora, novas empresas para o Maranhão. Eu lembro até do projeto do PT para o Maranhão, da refinaria Premium em Bacabeira. Aquilo foi lastimável, aquilo ali foi um engano. Imaginemos aquela refinaria hoje no Maranhão. O Maranhão seria outro estado, mas tudo mentira, tudo engano, tanto do PT como do Grupo Sarney na época que fizeram aquela grande farsa da refinaria Premium. Esse é um projeto que a gente precisa trabalhar para trazer de volta para o Maranhão. Foi uma farsa de bilhões, né? De bilhões. Trazer a refinaria para o Maranhão, trazer investimento. Nós precisamos fazer com que esse estado cresça, produza, o povo trabalhe, e a gente tem que trazer esses investimentos. Além, é claro, de conseguir ajuda para a construção de novas escolas. Eu defendo as escolas militares, porque ensina princípios, valores para as crianças. Nós precisamos construir coisas novas, projetos novos para o crescimento do estado do Maranhão. Silvio Antônio, a gente já falou aqui a respeito do emprego, que é a maneira mais digna de um homem se sustentar, ser assistido, ter família. E aqui no Maranhão a gente tem os restaurantes populares, que é um projeto do governo federal, mas o governo esquerdista usa isso como sua bandeira. O que você acha dos restaurantes populares? É um projeto que deve continuar, que é bom socialmente, ou você tem uma outra visão a respeito disso? A gente precisa manter os projetos sociais de assistência. Como o governo Bolsonaro é quem tem mais feito para quem precisa, é o governo federal. A prova é o Auxílio Brasil, que antigamente o Bolsa Família era de R$90. O Auxílio Brasil hoje é no mínimo R$600. E hoje, se a pessoa recebe o Auxílio Brasil e ela precisa trabalhar, ela não perde o Auxílio Brasil. Ela pode trabalhar. Por quê? Qual é a ideia? Conscientizar o cidadão que o auxílio é para levar ele a um crescimento. É para ajudá-lo no momento difícil, para ele avançar. O projeto de restaurante popular, que é o principal projeto, que é a bandeira de campanha desse governo comunista, é o que eu tenho falado sobre manter o povo dependendo do Estado. É claro, atender, acudir a fome das pessoas é muito importante. Mas o que é melhor? O pai de família, todo dia, ir com seus filhos, com a sua esposa, e enfrentar uma fila que começa 9h30 da manhã. Eu estive agora na cidade de Matinha, esse final de semana. Filas que começam 9h30 da manhã, quilométricas. E ali fica o pai de família para receber ali a comida para a sua família. Ok, está atendendo a fome, mas ele tem que fazer isso dia após dia. E aí eu pergunto, onde é que está a dignidade do trabalhador? Não era melhor o governo dar condição de emprego e renda para ele ter alimento na sua casa, comer na sua mesa,
com seus filhos, com a sua esposa. Poder escolher o que vai comer naquele dia. Poder escolher o que vai comer não era melhor? Claro que é melhor. Então, esse governo não está preocupado com a dignidade, com o valor do povo, do cidadão, do trabalhador. O que esse povo quer é trabalhar, é crescer, é seus filhos estudando, se formando, sendo doutores. É isso que o povo quer. Então, até quando o Maranhão vai ficar nesse atraso? O estado do Maranhão é o estado proporcionalmente ao Brasil que mais recebe o Auxílio Brasil, que mais recebe ajuda sobre o restaurante popular. Em outro estado não tem esse dado. Por causa de quê? Por causa do resultado de um governo de esquerda comunista que consegue manter a miséria, a pobreza, o atraso do povo O maranhense. senhor tem alguma proposta para a educação, deputado Silvio Antônio? Tratando como deputado. Vinícius, eu até falei, a gente precisa aumentar o número de escolas e melhorar os índices escolares. E nada melhor, as melhores escolas hoje que existem são as escolas militares. Porque eles levam o trabalho a sério, eles ensinam para os alunos cidadania, eles ensinam princípios, eles ensinam valores, o aluno cresce. Não tem ideologia. Não tem partido. Então nós precisamos aumentar nas cidades as escolas militares. E as expectativas para esse próximo pleito, né, são grandes. A gente quer essa mudança, a gente espera Silvio Antônio aí 22, 28 eleito, porque são muitas boas bandeiras para o nosso estado. Deixa pra gente agora, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, deixa pra gente aí uma mensagem positiva, uma mensagem de confiança, de fé e esperança para esse futuro que está chegando. Eu quero agradecer Beatriz Marques, Vinícius Prazeres, a oportunidade de poder dar essa entrevista a vocês e falar com o povo maranhense e apresentando o meu nome mais uma vez como candidato a deputado federal, conhecendo a minha história, a minha bandeira de luta, e você vai votar certo, que é o 22, 28. Minhas bandeiras principais é Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Temos que colocar Deus, a fé cristã, acima de tudo. O Brasil é um país cristão que crê em Deus e não existe comunhão entre cristianismo e comunismo. Os cristãos precisam entender isso. Se tem partidos de esquerda, candidatos de esquerda, mesmo eles se dizendo cristãos, eles estão enganando o povo cristão. Mas temos também a pátria, amar o nosso Brasil, lutar por ele, não fugir à nossa luta para defender a nossa nação e vê-la crescer. Mas também temos a família, os valores, os princípios, cuidando das crianças. Sou contra a ideologia de gênero. Criança não é para discutir sexo. Criança é para brincar, é para estudar, é para crescer. Criança tem que ter futuro no nosso estado. Então eu defendo a bandeira Deus, pátria, família e liberdade. Porque tudo que o nosso povo precisa é de liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de poder colocar suas ideias, liberdade de votar. Eu quero dizer, não venda seu voto. Você tem valor. É a sua dignidade, é a sua liberdade, o seu poder de escolha. Não aceite nenhuma imposição, seja de governador, de prefeito, de político nenhum, que te obrigue a votar no candidato que você não quer. Você é livre e juntos vamos poder libertar o nosso Maranhão. Mais uma vez, para deputado federal, vote Silvio Antônio 2228.